Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Vá até o final dessa palavra. Vá até o final dessa live. Deus tem uma palavra para o seu coração. Uma palavra de ensino, de entendimento, de compreensão. Porque nós já sabemos que o povo perece pela falta do conhecimento. Hoje o Senhor quer trazer ao seu coração uma palavra de conhecimento sobre aquilo que Jesus é, sobre aquilo que Jesus fez e sobre aquilo que Jesus tem para nós. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Nós estamos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, na Igreja Batista Éden, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem feito sinais, prodígios, Ele tem operado, porque o Senhor continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu não posso começar essa live, essa palavra, antes de dizer e de glorificar o nome de Jesus no nosso meio, por tudo aquilo que Ele tem feito aqui. O Senhor tem nos dado o privilégio de, nesse tempo difícil, de termos um restaurante comunitário. Pastor, como funciona esse restaurante? Esse restaurante se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Ele nasceu no coração de Deus e Deus nos deu o privilégio de executar na terra. Servimos de segunda a sábado pessoas que estão em condição de rua, pessoas que não têm um prato de comida. Temos uma equipe aqui trabalhando violentamente para que isso aconteça. O cozinheiro Abacuque, o seu auxiliar, 1000 por hora. Quem crê, diga logo glória a Deus. Temos aqui o Vilmar, o Adriano, o Joeber, o Alex que chegou agora, está agregando. Então Deus, Ele tem movido no corações de homens e mulheres de Deus para que esse projeto continue. E eu tenho que falar sobre esse projeto antes de começar a palavra. Temos aqui também uma casa de recuperação que se chama Resgate Vidas. O resgate é um segundo estágio dos nossos projetos. O primeiro é o restaurante, onde ele ouve a palavra e come com a gente, e depois ele pede ajuda, e nós temos um lugar onde ele vai passar um tratamento, um período de 9 meses, se reeducando para voltar à sociedade. E o nome desse projeto é Resgate Vidas. Temos capacidade hoje para internar mais de 70 pessoas, 70 homens. Temos a Thalita Cume também, a casa feminina, que tem o mesmo procedimento da casa masculina em locais separados. E todos os projetos que Deus nos deu para fazer neste lugar, de graça recebemos e de graça temos dado, porque foi essa direção que o Senhor nos deu, e o Senhor tem nos honrado nessa direção. Temos aqui também uma escola que se chama Escola O Chamado. Temos aqui uma casa de apoio Éden. Temos a triagem. Temos toda uma estrutura que dá seguimento àquilo que Jesus nos chamou para fazer neste lugar. Temos também, estava esquecendo aqui, lá no bairro Alfredo Castro, é um bairro carente aqui da nossa cidade, aonde temos café da manhã, almoço, café da tarde, para mais de 50, com a capacidade para 50 crianças, não para mais de 50 crianças, coordenado pelo pastor Marco, pastora Pamela. Casal abençoado, casal que tem influenciado aquelas crianças carentes naquele lugar. O Senhor tem feito milagres no nosso meio. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Igreja, você que está nos assistindo, o Senhor também nos deu uma igreja online. É essa que você está nos assistindo. E o Senhor nos deu uma estratégia muito simples sobre essa igreja, e que tem funcionado muito, tem alcançado muitos corações, que é o evangelismo. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, pregar de casa em casa, e não que isso deixou de ser evangelismo, isso ainda continua sendo evangelismo, mas a estratégia que o Senhor tem nos dado é que evangelismo hoje é compartilhar a mensagem de Cristo, compartilhar a mensagem da cruz. Então eu estou fazendo isso agora. Pegue o seu celular, vou te dar esse tempo. Pegue o seu celular, aonde você estiver, e compartilhe no WhatsApp, nas listas de transmissões, compartilhe nos seus grupos, do Facebook. Deixa Deus te usar. Seja tocado pelo poder do Evangelho nessa noite
e trabalhe pelo Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho aqui quase 10 listas de transmissão, né? Vai te dar um tempo exato aí para você fazer. Amém? E já estamos indo para a palavra. Joeber, como está o som? 100%? Joeber, meu avalista do som. Pensa no homem de Deus. Pensa no homem bonito, solteiro. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Tudo no seu tempo, Vilmar. Aleluia. Eita, Deus bom. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Sou pai de 5 meninas e pai de mais de 50 fiomes. E como eu sofro, porque os meus se casam e vai embora e não me dá mais moral. Oh, sofrimento. E ainda faz de conta que não escuta. Não tem problema não. Jesus é minha fortaleza. Gente, vocês sabem que eu não gosto. Quem me conhece há mais tempo, quem está assistindo, sabe que eu não gosto de dar indiretinha, né? Eu estou dando direta mesmo. Quem me abandonou foi o Zezito. Mas ele está voltando, quem crê? Voltando com a esposa, aleluia. Para essa igreja. Quem crê, diga aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Brincadeiras à parte. Nós estamos aqui ao vivo. E eu sou assim. Do jeito que eu sou na minha vida, eu sou aqui. E Deus tem feito nesse lugar. Creio que você trabalhou aí como um bom evangelista. E vamos agora para aquilo que nos interessa, que é a palavra de Deus, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5 nós vamos ler. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem pode dizer glória a Deus? Feche seus olhos. Você que está em casa, você que está aqui, meus filhos que moram aqui, quero que você ore por mim, interceda por essa palavra, interceda por esse momento. Vamos criar um ambiente aqui de liberdade no Espírito de Deus. Amém? Doce Espírito Santo, amigo Jesus, Pai da eternidade, nós te adoramos neste lugar. Bendizemos o teu santo nome, exaltado, glorificado e bendito é o Senhor dos exércitos, aquele que reina sobre toda a terra, o Senhor dos céus e da terra. Nós tomaremos todo o cuidado do mundo, Espírito de Deus, de dar a glória, a honra, a majestade que o Senhor merece. O Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. Toca nos corações nessa noite. Que a tua palavra produza em nós clareza, ilumine o nosso entendimento, traga luz aonde há trevas, porque aonde a luz brilha, aonde a luz ilumina, as trevas são dissipadas. Pai, que a tua palavra possa alcançar corações atribulados, que a tua palavra possa alcançar corações incrédulos, que a tua palavra possa alcançar mentes cauterizadas e destruir toda obra maligna nessa noite, em nome de Jesus. É isso que te pedimos, doce Espírito. Fique à vontade entre nós. Seja bem-vindo e tome o governo e a direção dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem falado nesses últimos dias fortemente comigo nesse capítulo de Romanos, capítulo 5. Na verdade, em todo o livro de Romanos, mas especificamente esse capítulo 5, ele tem jorrado de uma fonte que nunca se cessa, porque Jesus prometeu: aquele que crer em mim, farei nele uma fonte de águas vivas. Quem crê, diga aleluia. E o Espírito Santo, ele tem derramado isso sobre o meu coração de uma forma sobrenatural. Eu tenho ministrado com os alunos da escola, eu tenho compartilhado com eles, eu tenho falado sobre isso. Já há 2 dias nós temos sentado aqui na escola chamada e falado sobre isso. E eu entendo que é um tempo de entendimento da palavra, porque perecemos por falta de entendimento. E eu creio que o Senhor trará entendimento para o seu espírito nessa noite. Eu creio que o Senhor trará clareza para o seu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos versículo por versículo até o versículo 5 e vamos esmiuçar as escrituras, entender o significado da profundidade desses versículos que lemos. Quem crê, diga aleluias. Versículo 1 do capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que versículo maravilhoso. O apóstolo Paulo falou assim: olha, Cristo nos justificou, e a fé nessa justificativa nos dá paz para com Deus. E a fé nessa justificativa nos dá acesso à graça maravilhosa que encontramos através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas vamos separar alguns pontos desse versículo para que possamos entendê-lo. A primeira coisa que eu quero deixar claro para você, para o seu entendimento, o que é Cristo nos justificar. O que é isso, pastor? O que o apóstolo Paulo está dizendo quando diz que fomos justificados por Cristo? Igreja, entenda algo. Quando Adão, lá no jardim do Éden, ele decide comer do fruto proibido, o homem foi criado por Deus, estabelecido em um jardim que se chamava lugar de delícias. Deus vinha até esse jardim e tinha intimidade, relacionamento com o homem. E Deus, no meio desse jardim, coloca uma árvore que ele proíbe que seja consumida dessa árvore o seu fruto. E eu gosto sempre de falar sobre isso. Por que Deus colocou dentro do jardim uma árvore proibida? Porque Deus, Ele sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele respeitava o livre-arbítrio de Adão, e Ele respeita o meu e o seu livre-arbítrio. Se não tivesse nenhuma árvore proibida dentro de um jardim de prazeres, não haveria livre-arbítrio. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Mas Deus deu o livre poder de escolha ao homem. O homem desobedeceu e decidiu comer do fruto proibido. Ele tinha, Alex, um entendimento disso. Ele sabia que o dia que ele comesse desse fruto, ele teria feito uma escolha. A escolha de não mais viver no jardim com Deus, no lugar de prazeres. E Adão, ele é retirado, nós conhecemos a história, ele é arrancado do jardim. E por esse pecado, pelo pecado original de Adão, todos os homens agora nascem com a natureza pecaminosa. Por conta da decisão de um homem, o pecado entrou no mundo. Por conta da decisão de Adão, eu e você fomos concebidos em pecado, e o pecado está entranhado em nossa carne. Como nosso amigo, o mesmo apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está entranhado em mim. Quem me livrará do corpo da morte? Quem me livrará dessa natureza pecaminosa? Que eu nasci e fui concebido nessa natureza. Igreja, e quando a Bíblia diz que Jesus nos justificou, como Jesus é maravilhoso. Fala para o seu irmão assim: Jesus é maravilhoso. Fala: Jesus é maravilhoso. Quando a Bíblia diz que Jesus nos justificou, sabe o que é isso, igreja? Ele estabeleceu, Rafael, a justiça sobre a humanidade. Ele estabeleceu a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu fui criado para estar com Deus, mas por conta do pecado de Adão, eu nasci em pecado, e nasci separado da presença de Deus. Nasci separado da minha raiz, da minha essência. E por conta dessa injustiça, porque eu não decidi nascer, você não decidiu nascer, você não cometeu o pecado original, mas nasceu nessa situação a qual Adão nos colocou. E eu não julgo Adão, não estou aqui colocando e transferindo a culpa para Adão, porque eu acredito que todos nós, e nós vamos entender isso, se estivéssemos no lugar de Adão, cometeríamos o mesmo erro da desobediência. Mas o que Jesus fez, pastor? Quando Paulo diz aqui, sendo pois justificados, o que é então que Jesus fez? Jesus, pelo sacrifício de um homem, entrou o pecado no mundo. Escute isso. Mas pela justificação, pelo sacrifício de um único homem, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o justo, o pecado foi perdoado na cruz do Calvário. A minha natureza pecaminosa, o pecado e a transgressão de Adão, foi perdoado na cruz. Quando Jesus morre pelos pecados dos homens, Ele está dizendo assim: olha, eu não me importo mais com a sua natureza caída, eu não me importo mais com os seus pecados. Tem gente que pode me dizer assim: ué, pastor, o que você está dizendo? Que Deus não se importa com os nossos pecados? Não. Fala: por quê, pastor? Porque Ele sabe quem Ele é, aquele que é poderoso para arrancar toda a obra das trevas de dentro de você. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, Ele nos aceita do jeito que nós somos. Isso é a justificação. Ele agora me aceita na minha forma mais terrível. Ele me aceita preso ao lamaçal de pecado. Ele me justificou pela fé. Mas entenda algo, igreja: quando Jesus morre na cruz, Ele deixa ali para nós a expressão exata dessa justificação. Porque olha o que Paulo diz aqui: sendo pois justificados pela fé, tendo paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não mudou, e Ele continua o mesmo, respeitando as nossas escolhas,
e as nossas ações, como ele respeitava a de Adão. E a cruz deixa isso muito claro. Jesus estava pregado numa cruz. De um lado tinha um ladrão pecador, de outro lado outro ladrão pecador. E a Bíblia diz que um ladrão começa a zombar de Jesus. O outro repreende esse ladrão e diz assim: olha, nós estamos aqui porque merecemos arrependimento. Mas esse nada fez reconhecimento de quem Jesus é, acesso à graça. Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E aí Jesus disse assim: hoje mesmo. Aí a graça disse assim, a justificação alcançou aquele ladrão e disse assim: hoje mesmo cearás comigo no paraíso. Mas igreja, o ladrão que zombou de Jesus, ele foi parar aonde naquele mesmo dia? No inferno. Porque mesmo nós, justificados em Cristo, ainda está sobre nós o livre-arbítrio. Como eu gosto de dizer, Jesus arrancou a condenação do pecado. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Mas Jesus não arrancou a consequência do pecado. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então entenda algo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Jesus abriu a porta, que Jesus, através do seu sacrifício, rasgou o véu que separava o homem de Deus. Que Jesus, através do seu sacrifício, Ele nos vestiu com a roupagem de filho. Que Jesus, através do seu sacrifício, o seu sangue derramado por nós, Ele nos aceita agora e nos traz paz entre nós e Deus. Nunca, entenda algo, nunca será mérito do homem, nunca será mérito meu ou seu, o nosso relacionamento com Deus. Todo o mérito do nosso relacionamento é a justificação de Cristo sobre nós, é o sangue do Cordeiro sobre nós. Mas como eu estava dizendo, existe uma chave para isso. Uma chave que nós temos dificuldade de acessar. Qual chave, pastor? A chave da fé. A chave que aquele ladrão que aceitou a graça que estava disponível e foi morar no paraíso com o Senhor, acionou. Pastor, o que é fé? É acreditar sem ver. Aquele ladrão, ele estava vendo o quê? Ele estava vendo um Jesus ressurreto, bonitão, com uma corona de ouro na cabeça, montado no cavalo e uma porta aberta para o céu. Foi isso que aquele ladrão viu, igreja? Não, ele estava vendo um homem morto, com uma coroa de espinho. Ele disse que estava com sede. Jesus deram uma esponja para ele com vinagre. Sabe o que é isso? Pegaram algo que os caras limpavam. Eu vou falar do jeito que eu falo, a bunda depois que cagava para Jesus. Era isso que aquele ladrão estava vendo. Mas ele teve fé. Ele teve fé que aquele que estava ali morrendo era o Filho de Deus. Ele teve fé que o sacrifício de Jesus ia justificá-lo. Ele teve fé e pela fé ele acessou e hoje está no paraíso. Então o que precisamos entender? Que Deus é o mesmo. Ele devolveu o jardim do Éden para o homem. Ele devolveu aquilo que o homem rejeitou. Ele devolveu aquilo que o homem abriu mão. Ele devolveu aquilo que o homem não quis. Através do seu Filho encarnado, Ele devolveu isso para o homem de uma forma sobrenatural. Porque agora o jardim não é mais um lugar físico. O jardim agora está dentro de nós. Porque dirão que o reino está lá, ou o reino está ali. Mas é mentira, porque agora o reino está dentro de você.
E olha como Deus é maravilhoso. Não importa mais o seu pecado, é só você se achegar a Ele pela fé no que Jesus fez na cruz todos os dias. Mas entenda algo, para que fique completo o seu entendimento, e não dê espaço para que o diabo te engane. Se você não acessar pela fé, se você não acessar essa graça maravilhosa disponível na cruz todos os dias, igreja, a fé sem obras é morta. O que é ter fé no Filho de Deus? É fazer o que aquele ladrão fez, se inclinar para a palavra, porque Jesus é a palavra, meditar nessa palavra de dia e de noite, é orar em outras línguas hora após hora, é ter uma vida de devocional, é ter uma vida de intimidade com Deus, é ter uma vida usufruindo da justificação. Olha só o versículo 2, que vai completar tudo isso que nós estamos falando. Mediante, versículo 2, quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que versículo maravilhoso. Mediante ao que obtivemos pela fé o acesso, estamos firmes nessa graça, estamos firmes nessa fé, estamos firmes no que acreditamos. No que acreditamos? Que o Filho de Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, mesmo nós não merecendo o seu sacrifício, nos aceitou do jeito que nós somos, trouxe o reino dele para dentro de nós e nos deu o doce Espírito Santo para andarmos em comunhão com ele, em plena e completa comunhão com o Pai. Mas acessamos tudo isso pela fé. Quando não temos uma vida de oração, quando não temos uma vida de leitura da palavra, quando não temos uma vida de lugar secreto, de lugar íntimo, de relacionamento com Deus, é claro que não temos fé. Na escola O Chamado, nós conversando sobre isso, eu disse 3 pilares claros de pessoas que não têm fé em Jesus, que não acessam a justificação, que fazem exatamente como Adão fez, preferem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o primeiro pilar de quem não tem fé, igreja, entenda algo, essa palavra também é para te confrontar, porque ter fé não é falar eu tenho fé, fé gera ação, porque a fé sem obra é morte. E existe uma loucura teológica que diz que Paulo e Tiago falavam e discutiam coisas diferentes na Bíblia. Entenda isso. Paulo fala que a justificação é pela fé, mas uma fé que vai nos levar às boas obras, uma fé que vai nos levar à santificação, uma fé que vai nos levar aos frutos do Espírito. A salvação é pela fé, mas essa fé nos leva às boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, alguém que acessa a justificação pela fé, ele tem que andar em santificação. O que é santificação? É parar de plantar aquilo que está te fazendo mal, porque Jesus arrancou a condenação, não a consequência. Olha só, igreja, ele te justifica, ele te aceita e espera que você tenha uma coisa só. Fala o que, pastor? Fé naquilo que ele fez. A única coisa é que você tenha fé, que você entre todos os dias e queira viver essa justificação. Se você entrar nesse lugar todos os dias e querer viver com ele um profundo relacionamento, o resto é com ele, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Igreja, entenda algo, que o diabo e a religião ensina totalmente errado.
que eu e você temos capacidade para ser livre do pecado. Eu vou falar de novo. Existe algo que a religião falsa e o diabo ensina erradamente, que eu e você temos capacidade de vencer o pecado. É mentira, não temos. Ué, pastor, que é isso? Sabe quem é o único que tem a capacidade de vencer o pecado e a velha natureza que domina a sua carne? Fala quem, pastor? A verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Como eu venço a minha natureza carnal? Como eu venço a minha natureza pecaminosa, que tem me levado a viver uma vida desgraçada e cheia de sofrimento? Quando pela fé eu acesso a justificação que Jesus liberou para mim na cruz. Quando pela fé eu entro pela porta da graça e tenho um relacionamento profundo com o Deus que morreu por mim. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu preciso todos os dias entrar neste lugar que está disponível para mim. E nesse lugar, aquele que é poderoso para me libertar está me esperando. E de glória em glória, fala comigo assim: de glória, nossa, velho, nossa, de glória em glória, Ele vai me transformando a sua imagem. De glória em glória, Ele vai me libertando de tudo que me domina. Ser livre não é ser dominado pela sua carne. Escute isso, você que está me ouvindo. Ser livre não é ser dominado pelos prazeres da carne que você não consegue vencer e que te levam a sofrimentos terríveis. Porque aquele que se inclina para a carne se inclina para a morte. Ser livre é ter o poder de decidir não fazer aquilo que te faz mal. Isso, você só encontra isso se pela fé, todos os dias, você se inclinar ao Deus que morreu por você naquela cruz. E como eu estava falando, existem 3 pilares que eu gosto de chamar a atenção de pessoas que pensam que têm fé, mas não têm. Pode alguém dizer assim: tenho fé no que Jesus fez, mas não orar, não ter uma vida de relacionamento com Deus que mora dentro dele, igreja? Pode, igreja? Não. Se eu tenho fé que Deus mora dentro de mim, Rafa, eu me relaciono com esse Deus. É verdade ou não é, igreja? Agora, se eu não me relaciono com esse Deus, se o governo da minha vida não está nas mãos do Espírito Santo, igreja, eu não tenho fé no que Jesus fez. E sabe qual é a raiz dessa falta de fé? O orgulho. Porque o maior orgulho do ser humano é não viver sendo guiado pelo Deus que criou todas as coisas. Sabe qual é o outro pilar claro de um homem que não tem fé? Um homem que não vive a palavra de Deus. Ele pode até conhecer, mas ele não vive. E quando ele não vive a palavra, ele não consegue se arrepender. Pastor, o que você está dizendo? Não adianta você falar para mim que tem fé, que acessa a justificação que Jesus fez por você, mas quando alguém bate na sua cara, você dá um murro na boca. E ainda fala assim: ele bateu em mim primeiro. Porque quem tem fé em Jesus acessa a justificação, se aproxima dele, é transformado, santificado de glória em glória, e através das suas ações manifesta o caráter de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Os frutos têm que aparecer. Quem tem fé oferece a outra face, mas quando ele leva um tapa e não consegue oferecer a outra face,
ele não justifica o seu pecado, colocando a culpa em alguém, mas ele reconhece que não conseguiu dessa vez, e ele se lembra que mesmo que ele não conseguiu, que o Deus que o justificou continua sendo um Deus de misericórdia, e essa misericórdia se renova a cada manhã, e ele confessa o seu pecado e se encontra de novo com o Deus da sua justificação. Aleluia! Quem está entendendo isso, igreja? Quem está entendendo isso, igreja? O terceiro pilar de um homem que pensa que tem fé, mas não tem, é um homem ou uma mulher que não perdoa. Que não perdoa. Jesus foi muito claro, igreja. Olha o que Jesus disse. Perguntado sobre o perdão por seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês precisam perdoar 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 por dia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando assim: ó, você não pode perdoar, você não pode nem se magoar, você não pode nem se ofender. Existe um lugar de fé que eu encontro quando eu acesso a justificação todos os dias. Quem está entendendo, igreja? Que eu não me magoo mais. Igreja, um homem, sabe como é a natureza de um homem que não perdoa? Ele é amargurado e atormentado. E você conhece ele de chegar perto. A boca dele fala tudo que está dentro do coração. Ele é cheio de maledicência sobre a vida de outras pessoas. Porque quando Jesus fala do servo incompassivo, qual é a história do servo incompassivo? O rei perdoou aquele servo que devia muito dinheiro para ele. Aquele servo sai da presença do rei, encontra o seu conservo e não perdoa. O rei manda chamar aquele homem e fala assim: eu te perdoei, você não consegue perdoar? Eu vou te entregar aos carrascos até que você me pague tudo que você me deve. E Jesus disse: assim o meu Pai faz no seu reino. O que é isso? Quando eu e você somos perdoados por Deus, encontramos tamanha justificação em Cristo, tamanho amor que não merecemos, somos aceitos do jeito que nós somos, mas não queremos aceitar as pessoas do jeito que elas são. E olha só, se você não aceita as pessoas do jeito que elas são, é porque você não tem fé no Filho de Deus. Eu vou falar de novo. Se você não aceita as pessoas do jeito que elas são, é porque você não tem fé no Filho de Deus. Você não tem fé naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Porque se você tivesse fé, você ia se aproximar dele e conhecer o coração dele. E o coração dele é assim: eu estou desesperado para perdoar, restaurar, libertar e fazer tudo de novo. Aleluias! Como te amamos, Jesus. Essa é a glória que esperamos e nos gloriamos na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas agora nós vamos entrar no versículo 3 e 4, e nós vamos entender por que é que temos dificuldades de aceitar essa fé, de aceitar essa justificação e essa graça. Olha só o versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu vou ler de novo. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que isso, pastor? Exatamente isso.
O que é isso? É exatamente isso. Paulo estava falando assim: eu me glorio nas tribulações. Eu me glorio nisso. Pastor, o que Paulo estava querendo dizer? Gente, entenda algo. Paulo estava querendo dizer assim: olha, eu me alegro com as tempestades, eu me alegro com as afrontas, eu me alegro quando alguém fala mal de mim, eu me alegro quando eu não tenho dinheiro para cobrir determinadas coisas e o Senhor me leva até um limite. Eu me alegro quando chega a enfermidade, eu me alegro em qualquer situação, eu me alegro na tribulação, eu me glorio na tribulação. Sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele sabia em quem ele estava crendo e aonde ele tinha colocado a sua fé. Entenda algo: o Espírito de Deus guiou Jesus sobre a terra, e o Espírito guiou Jesus para o deserto. Depois o Espírito guiou Jesus para o ministério público, e depois o Espírito guiou Jesus para o Monte Caveira, para ser humilhado e morrer pela humanidade. Agora, pela fé, você é aceito, amém, igreja? Para ser guiado por quem? Pelo Espírito que guiou Jesus. E o Espírito guiou Jesus para a cruz, e Ele vai te guiar para onde? Para a cruz, lindão. Vai, é simples. Mas, igreja, nesse momento muitos negam a fé. Começamos a acessar, queremos só a primeira parte do Evangelho. Qual é a primeira parte? Jesus me aceita do jeito que eu sou, aleluia. Nem precisa aceitar os outros. Sabe qual é a segunda parte? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente. Lucas capítulo 9. E me siga. O Evangelho de Cristo é a paz que excede todo entendimento para o meu interior, prazeres inefáveis para o meu interior, glória de Deus para o meu interior, reino de Deus para o meu interior, frutos do Espírito para o meu interior, e cruz sobre a minha carne, morte, alegria na tribulação. Queremos um evangelho diferente de Jesus nos nossos dias. Queremos um evangelho diferente dos apóstolos nos nossos dias. Queremos um evangelho de meia boca, de bundinha de iogurte nos nossos dias. Porque não queremos a tribulação, não queremos a cruz, não queremos cumprir o propósito de Deus na terra. O que Deus faz, pastor? Quando eu rejeito a tribulação, quando eu rejeito a cruz, quando eu rejeito a afronta, pergunta para mim: o que, pastor? Ele te respeita. Quando você ora, e eu vejo uma geração assim, andando em círculo. Quando você ora, lê a Bíblia, acessa ao Pai e a justificação que Jesus tem para você. E aí, o Espírito Santo, a qual você está se relacionando, te leva para o seu Monte Caveira. A sua mulher acorda num dia difícil e te ataca. Você leva uma fechada no trânsito. O seu amigo te trai. O seu amigo te abandona. A sua ex-mulher te persegue. A cruz sempre alcança. Alcança ou não alcança, igreja? A tempestade sempre alcança ou não alcança? E o que é andar em círculo, pastor? Quando a tempestade chega, quando a cruz chega, você nega a cruz de Cristo. E você diz: não, eu quero ir no Evangelho até aquilo que Ele fez por mim. Eu quero ir no Evangelho até a justificação. A cruz, não, para. Igreja,
quando Jesus disse no Sermão da Montanha: a quem era semelhante o homem que ouvia a sua palavra e não praticava, e a quem era semelhante o homem que ouvia a sua palavra e praticava. Ele disse assim: aquele que pratica a palavra firma a sua casa na rocha. Vem a tribulação, vem a tempestade, vem a afronta, vem a perseguição, vem a traição, vem as rebeldias contra você, se levanta o inferno contra você usando pessoas, e você está firmado na rocha. Não se abala, porque você entendeu que o Evangelho te aceitou, mas te dá a cruz para que a vida de Deus flua de você, porque existe uma promessa: quem crer em mim, um rio de vida fluirá do seu interior. Mas aquele que firma sua casa na areia, não na rocha, quando a tempestade vem, ele derruba tudo e a casa se desfaz. E a nossa geração tem firmado a casa na areia, porque ela não assimila o que a cruz é. Pastor, o que a cruz é? Pergunta para mim, o que a cruz é, pastor? A cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, quando somos afrontados, é poder de Deus que flui do céu, do rio que flui do trono de Deus, passa por nós, nos cura e toca a nossa geração. Para o grego ela é loucura, para os judeus ela é escândalo, mas para nós é transformação de Deus e poder de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos aceitar a justificação de Cristo, sim. Precisamos acessar ela pela fé, usufruir da paz que Jesus proporcionou entre nós e Deus. Mas se negarmos a cruz, se não nos gloriarmos na tribulação, sabe o que acontece? Olha o que acontece quando eu e você se gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quem pode dizer comigo? Perseverança. Olha isso, Rafa. E a perseverança, experiência. Tem uma tradução que diz assim, ó: e a perseverança, caráter aprovado. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Olha só, caráter aprovado, experiência, esperança, aleluia. Sabe o que é isso? Quando eu acesso a justificação pela fé, sei que sou aceito por Deus, não pelas minhas obras, mas pela obra dele, tenho paz com Deus, vivo um profundo relacionamento com Ele, em oração, meditação na palavra. Essa oração, essa meditação me leva para a cruz, para a tribulação. Eu persevero em fazer como Cristo fez, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa provação, essa tribulação gera em mim experiência, gera em mim caráter aprovado, santificação, transformação. E a santificação, o caráter aprovado, gera em mim esperança que o meu rei está voltando para me buscar e me levar e me dar um corpo glorificado. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação, escute isso, sem santificação não há esperança para você. Se você não anda nessa esperança, é o lago de fogo, a segunda morte que te aguarda. Se você não anda exercitando essa fé e abraçando a cruz, se você não anda vivendo um profundo relacionamento ao qual Jesus proporcionou para você na cruz, e não anda amando as pessoas incondicionalmente, essa palavra é para você nessa noite. E ela não quer produzir em você morte,
Fala para o seu irmão assim, que está do seu lado: essa palavra não quer produzir morte em você, ela é vida. Se você está assistindo essa live, é porque essa palavra quer iluminar o seu entendimento e te impulsionar a usufruir da graça que Jesus liberou, do acesso que Jesus liberou para você na cruz. Pastor, eu não tenho orado. Pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Pastor, eu não tenho amado as pessoas. Eu tenho rancores no meu coração. Entenda algo: essa palavra não é para te matar, mas é para te dar esperança novamente. Entenda algo: se você reconhecer quem você é, aonde você estiver, sabe o que acontece? Fala o que, pastor? A misericórdia de Deus se renova e te dá uma nova oportunidade de viver o versículo 5. Olha só: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se essa palavra te trouxe clareza, entendimento, se você entendeu que a raiz de todas as suas dificuldades é não acessar pela fé a graça e a justificação e a paz com Deus que Jesus liberou para você na cruz. Você está tendo uma vida de oração medíocre, ou nem está tendo. Você não tem vida de palavra, de meditação. Você não acessa esse Deus que te ama e te deseja. Se você se levantar, escute isso, escute isso. Se você se levantar aonde você estiver, hoje essa palavra vai produzir em você esperança, não confusão, porque o Espírito de Deus continua o mesmo. A misericórdia dele vai te alcançar, o amor dele será derramado no seu coração, e ele vai te tocar e acender a chama em você de novo, outra vez, ou a primeira vez, aonde você estiver. Em sinal de arrependimento e de entendimento claro, porque eu não quero aqui tocar a sua alma, mas eu quero aqui trazer clareza ao seu entendimento. É isso que o Espírito quer fazer nessa noite. Se essa palavra falou com você, se você entende que precisa se arrepender e voltar novamente ao primeiro amor, ou se entregar para esse amor glorioso que está em Cristo, fique em pé aonde você estiver, que eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Fique na posição de receber uma oração. Feche seus olhos. Te adoramos, Rababa Sandaraí, Candarabaço, Reba Candaraço, Doroye, Candaraba Sandaraí, Rere Candaraba, Daraí. Doce Espírito Santo, eu tenho clareza no meu espírito que o Senhor me deu uma direção clara para ministrar essa palavra para a tua igreja. Jesus, eu tenho convicção que o Senhor, através do teu Espírito, me conduziu a ministrar essa palavra ao teu rebanho, às tuas ovelhas. Então eu venho aqui diante da tua presença gloriosa, unir a minha fé, a minha ação de oração. Toca em nome de Jesus, Espírito de Deus. Toca, Jesus, em nome de Jesus, os corações arrependidos. Incendeia novamente, Pai. Incendeia novamente homens que perderam o primeiro amor, Pai. Faz aflorar a chama do avivamento. Toca, Senhor. Levante homens
apaixonados pela tua presença. Levante homens apaixonados a tomar a sua cruz e te seguir todos os dias. É isso que nós declaramos sobre essa nação. É isso que nós declaramos sobre essa igreja. Nós liberamos uma palavra de poder e de cura agora. Toda enfermidade no corpo físico, saia agora em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Te adoramos, te adoramos. Se essa palavra de alguma maneira tocou no seu coração, se essa palavra mexeu com as suas entranhas, se essa palavra confrontou a sua mente, seja agora um bom evangelista e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode aplaudir Jesus, igreja?